Olá, irmãos, tudo bem? Queria comentar com os irmãos hoje uma coisa que é até bem falada, né? Os irmãos falam, todo mundo fala, tem nas igrejas, né? Que é sobre a Trindade de Deus, né? O que os irmãos falam sobre essa Trindade de Deus, né? Algumas religiões falam sobre essa Trindade de Deus, né? A Trindade de Deus, né, é a união de três pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade de Deus, sendo Deus o primeiro, o Criador, né? Aí tem o Deus segundo, que é o Redentor, e Deus o terceiro, que é a testemunha ou testificador. Então ele está querendo dizer aqui que Deus é o primeiro, Jesus o segundo, né? Que veio fazer a redenção do povo quando ele encarnou, né? Quando ele esteve aqui na Terra. E o Espírito Santo, que nunca tinha acontecido, ninguém sabia que existia. O Espírito Santo seria essa terceira, né? Que seria a testemunha, que seria o testificador tanto do poder de Deus quanto do poder de Jesus. E ele seria, depois que Jesus subiu aos céus em carne, foi transformado. Quando Jesus subiu aos céus, então esse Espírito Santo, que seria o testificador, ele ficou para ajudar o povo, né? Aqueles que querem servir a Deus. O encargo do pai é presidir como chefe ou presidente. É isso que as igrejas, né, algumas pessoas querem dizer, né? Jesus como mediador do povo, porque eles falam que Jesus veio como redentor. Se ele veio trazer a redenção através do que ele falou, depois que ele morreu e ascendeu aos céus, ele está como mediador. E o Espírito Santo como testificador ou testemunha do que aconteceu com Jesus, de quem é Deus, né? E de como acontecem as coisas no mundo espiritual e quem é o responsável de trazer essas coisas para o mundo material ou para o mundo carnal dos irmãos que estão na frente de templos religiosos, de igrejas, de centros e tudo mais. Também é dito que Deus é o mesmo, é ao mesmo tempo. Deus ao mesmo tempo, né? Ele é uno, porque Deus é um, e trino, porque eles querem dizer que Deus ele consegue ser um, mas se dividir em Jesus, o Redentor, Jesus, o Mediador, e o Espírito Santo que testifica e que dá testemunho do que acontece. Quando Jesus estava na terra, né? Quando Jesus estava na terra e fazia as coisas e teve no deserto, então ele foi elevado aos céus, né? Em corpo astral, em espírito. Ele ficou 40 dias, 44 dias no deserto em corpo astral. Ele não ficou em corpo material, porque não tem como uma pessoa ficar 40 dias ou 44 dias sem comer, sem beber em carne. Porque quem estuda, né, primeiros socorros ou quem estuda sobrevivência sabe que uma pessoa aí consegue viver 30 dias mais ou menos sem comer. Mas 5 dias sem água é no máximo. Sem água. O corpo não aguenta. O corpo pega a insolação, desidrata e a pessoa vem a óbito. Não tem como ficar. A única forma de Jesus ter ficado 40 dias ou 44 dias no deserto
foi em corpo mental, corpo astral. Então o corpo dele material ficou e o espírito dele subiu. E ele teve toda aquelas instruções que foi dada a ele pelo Pai, né? Porque ele falava o Pai, né? Por que Deus falava? Por que Jesus falava o Pai? Porque quando Jesus falava o Pai, ele foi canalizado com o Cristo planetário, o Cristo planetário que está no planeta, que cuida do planeta Terra. Existe uma anarquia aqui no planeta, irmãos. O Cristo planetário cuida do planeta e de tudo que existe. Tudo que existe. O espírito do planeta, que para o mundo espiritual se chama Gaia, cuida do planeta. Das águas, né, da terra, dos minerais, né? E o Cristo planetário cuida das partes vivas, vegetal, animal, do ser humano, né? Mas também ajuda o espírito da terra a cuidar. E Jesus, que veio para cá, passou aqui, foi dado a eles o governo das pessoas. Está na Bíblia, né? Que Jesus fala assim, que todos que o Pai me deu não vão se perder. Todos. Então, todos que o Pai deu, o Pai é o Cristo planetário e não Deus. Mas quando você fala em Cristo planetário é um com Deus. Então, você está falando em Deus. Todo aquele que fala da realidade, da palavra de Deus, todo aquele que fala das leis espirituais, das leis celestiais, está falando em nome de Deus. Porque se Deus criou as leis, Deus criou os planetas, Deus criou os seres vivos, Deus criou os animais, as florestas e os minerais. Então, se eu estou falando do que Deus criou, é como se Deus estivesse falando em mim. Por isso que Jesus falava, né? O Pai está em mim. Só que o Pai que estava em Jesus, nem ele sabia quando estava encarnado, porque ele estava no esquecimento, era o Cristo planetário que canalizava com ele. Claro, Deus canalizava com ele? Claro que canalizava, mas o responsável por fazer o que Jesus fez quando estava encarnado era o Cristo planetário. Ele que intuía Jesus a fazer as coisas. O batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então também diz lá na Bíblia que as pessoas, né, quando for batizada, né, até tem as igrejas evangélicas, católicas, que quando batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque está ensinando na palavra de Deus que é falada, né, na Bíblia. Mas quando você batiza em nome do Pai, isso quer dizer Deus. Quando batiza em nome do Filho, quer dizer Jesus. E quando batiza em nome do Espírito Santo, quer dizer o Espírito Santo. Quando fala em Espírito Santo, você não pode falar num Espírito Santo. Porque os espíritos que estão desencarnados, que fazem a vontade de Deus, que seguem as leis de Deus, que fazem as coisas certas, né, que canalizam e que intuem os seres humanos que estão na Terra, tanto padres, tanto pastor, dirigentes espíritas, as pessoas, né, fazer o bem, são os espíritos que estão na Terra. Eles são santos porque fazem a santidade de Deus aflorar. Fazem com que Deus apareça. Então eles são os espíritos. Não existe um só Espírito Santo. Existem vários espíritos que são santos porque fazem a vontade de Deus. E não um Espírito Santo. Então essa parte de dizer que Deus, existe 3 pessoas em Deus, ela não é verdade, não é real. Porque Deus é um ser único. Se existir um Deus Pai, se existir um Deus Filho, se existir um Deus Espírito Santo, são 3, trino. Daí já não é um Deus só. E quando Jesus estava encarnado, e quando Jesus estava aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele falava que ele não era Deus e que ele não queria. Ele falava assim, toda a honra e toda a glória a meu Pai, a Deus, ou ao Cristo planetário, ou a Deus. Mas ele não queria honra,
porque ele sabia que ele era filho, ele era criação e não Deus. Então, quando você fala que Jesus é Deus, filho unigênito de Deus, primogênito e unigênito, ou unigênito, como está na Bíblia, que é o único filho de Deus. Se Jesus é o único filho de Deus, Deus não criou mais nenhum filho, e as religiões querem dizer que todos os outros homens e mulheres dos outros planetas e do planeta Terra foram enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é Deus, isso é mentira. Porque a videira verdadeira nunca existiu. Deus criou o espírito do homem e da mulher. Mas no mundo espiritual não existe sexo. Então você dizer que Deus é homem, que dizer que Deus é mulher, não existe sexo. Porque no conceito de espiritualidade, quando você encarna uma vez como homem, outra vez você encarna como mulher, outra vez você encarna como um homem que gosta de homem, outra vez você encarna em mulher que gosta de mulher, outra vez você encarna em uma mulher que gosta de homem, outra vez você encarna como homem que gosta de mulher que gosta de homem. Outra vez você encarna em homem que gosta de mulher. Outra vez você encarna em mulher que gosta de homem. Isso é a verdade, tá aí. Quem quiser ver, veja. Então Deus não criou só Jesus. Jesus não é o único filho de Deus. Nós somos também filhos de Deus, porque Deus cria a todo momento. Dizem as Escrituras que Deus já criou 7 universos, nós estamos no 7º universo. Desse sétimo universo que nós estamos aqui, existem centenas de pequenos universos que são gigantes perto de nós, dentro desse universo. Então, fora esse universo, esses vários universos dentro desse universo, existem os reinos e os mundos paralelos de cada planeta. Nós estamos falando de uma infinidade absurda. O mundo espiritual mesmo fala que, no plano espiritual, tudo está habitado. Essa parte escura que os astrônomos, quando olham para o universo, vê tudo escuro, essa parte escura, segundo o mundo espiritual, está tudo habitado. Júpiter está habitado, Vênus está habitado, Marte está habitado. Todos os 9 planetas conhecidos, inclusive a Terra, está habitado. Só que o mundo espiritual fala que não existe só 9, existe 12. O Sol é habitado. Os espíritos mais evoluídos do nosso sistema solar estão no Sol. E está nos planetas gasosos. Júpiter, Vênus, Saturno. E a Terra é um dos planetas menos evoluídos que nós temos aqui nesse sistema solar. Porque nós fomos degradados de outros planetas, de outras galáxias, de outras via-lácteas, onde nós somos muito maus. Por isso nós estamos aqui, num planeta de terceira dimensão, e estamos fazendo provas se nós vamos conseguir sair de um planeta de terceira dimensão para a quinta. Porque quem não conseguir sair vai ser transmigrado. Antigamente, quando o planeta vibrava em terceira dimensão, os melhores eram tirados. Hoje em dia, não. Hoje os piores vão ser tirados, os melhores vão ficar. Então, quando as pessoas falam, né, que se batiza em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho e do Espírito Santo, não tem fundamento. Tem fundamento para aquele que quer ter fundamento. Tem fundamento para se você falar para mim assim, a Bíblia é a única palavra verdadeira de Deus. É a única, o resto não existe. Quer dizer, as Torás que são dos judeus, que estão no Velho Testamento, não são de Deus, então. Os 400 livros que Chico Xavier psicografou, não é de Deus. As 5 obras que Kardec escreveu, não é de Deus. É só a Bíblia que vale. Então tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia não pode ser o único e verdadeiro e santo. Se for o único, verdadeiro e santo, você vai ficar com a mente engessada. Porque não pode existir só um Espírito Santo que habita. Tem que existir vários. Quando as pessoas estão na igreja fazendo uma oração, elas são canalizadas por espíritos do bem.
E Jesus já falou que ele não é Deus, ele não quer honra e glória, porque honra e glória é só para Deus. E se tiver três deuses, daí está errado, porque só existe um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não existe, só existe Deus. Filho, somos todos. Jesus é nosso irmão mais velho, ele já falava na palavra de Deus lá, que ele falava que está escrito na Bíblia, que ele era o nosso irmão mais velho, e que todos nós somos deuses. Por que todos nós somos deuses? Porque temos a centelha de Deus. Porque Deus cria o Espírito, e nós temos um pedaço de Deus dentro de nós, a centelha de Deus está dentro de nós. E se a centelha de Deus está dentro de nós somos deuses, nós somos espíritos imortais. O livre-arbítrio e a reencarnação fazem parte da evolução do espírito. Nós vamos reencarnar em planetas de quinta dimensão, de sexta dimensão, sétima dimensão, até perder os sete corpos. Nós temos 7 corpos, até perder os 7 corpos. E tiver só em corpo átmico, como Jesus hoje. A palavra trindade, ela não aparece na Bíblia, por incrível que pareça. A Bíblia não fala de trindade. O que os homens falam de trindade, mas a palavra trindade não aparece na Bíblia. Mas ela é usada, né, como nome ao conceito bíblico que foi dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A mesma pessoa que não são. Porém, a Bíblia ensina que só há um Deus em Isaías 44:6. E tem outras partes. Então a trindade não existe na Bíblia, não existe a trindade na Bíblia, não vem falando. A não ser que a pessoa vai lá, faça uma tradução e coloca a trindade. Daí existe, mas ela não existe. Do oficial, do natural, ela não tem. O Pai é a origem de tudo. O Filho não é a origem de tudo. O Pai é a origem de tudo, que é Deus, mas o Filho não é a origem de tudo. O Filho ainda está em desenvolvimento e crescimento espiritual, porque o Cristo planetário é muito mais desenvolvido do que Jesus, que é o Filho. O espírito do planeta Terra, que se chama Gaia, do planeta Terra, se chama Gaia no mundo espiritual. Esse espírito que está no planeta é muito mais evoluído que Jesus. Tem muitos espíritos mais evoluídos que Jesus. Então o Filho, eles querem dizer assim que o Pai é tudo, o Filho é a manifestação do Deus vivo, visível do Deus vivo, porque teve na Terra, em forma humana. Mas é a forma espiritual de Jesus. Porque o que importa é a forma espiritual, é o nome espiritual que Deus deu para cada espírito quando Deus formou, e não a forma material. E sim a espiritual, o que vale é a forma espiritual e não o material. Então o Pai é a origem de tudo, mas o Filho não é a origem de tudo. O Filho já existe. Por isso que Jesus falava lá, quando começava a falar de Abraão, daí Jesus falava assim, eu sou antes de Abraão. Porque Jesus tem 12 bilhões de anos, 13 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então Jesus já existia antes de existir o planeta Terra. E nós, os espíritos decaídos que estamos aqui, geralmente temos 2 bilhões e 500 milhões de anos, 3 bilhões de anos. Então nós somos muito mais jovens do que Jesus. Por isso que Jesus falava que ele já era antes de Abraão. E o pessoal ficava brabo lá na Palestina, os judeus, e queriam matar ele. Eles também querem dizer que Jesus dá acesso ao Pai. Jesus não dá acesso ao Pai. Jesus veio trazer a luz, que é o Evangelho. Jesus é o governador do planeta Terra, das pessoas e dos animais, provavelmente. Mas Jesus não leva ao Pai. Jesus pode levar ao Pai porque, como Jesus é muito evoluído, né, e ele fala as coisas de Deus, então Deus está nele, assim como está no espírito do planeta. E todo aquele que falar em nome de Deus e fazer as coisas de Deus, está falando em nome de Deus, e Deus está nele e ele está em Deus. Mas Jesus não é o único que tem acesso ao Pai. Tem vários espíritos muito mais evoluídos que têm acesso ao Pai, porque falam do Pai, trazem a luz. O que é a luz? É o conhecimento, são as leis universais que Deus criou e que nós precisamos seguir essas leis para chegar perto de Deus. Quanto mais nós seguirmos as leis, mais perto de Deus a gente vai estar.
E quanto mais nós conhecermos as leis e falarmos das leis, mais o Pai vai estar dentro de nós, que é Deus. E nós podemos ser igual a Jesus. Porque Jesus falava que se nós fizermos a vontade de Deus, faríamos coisas maiores que Ele. Claro que vai demorar, porque nós temos que evoluir muito, né? Para chegar a fazer coisas maiores que Jesus. Só que quando nós estivermos na escala de Jesus, Jesus vai estar muito mais à frente que nós. Então Jesus vai estar sempre fazendo coisas melhores e maiores que nós, graças a Deus por isso, né? Então por isso nós precisamos seguir Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque é o caminho que ele trouxe os ensinamentos. Ele é a verdade, porque ele trouxe as leis de Deus. Ele é a vida, porque se você seguir isso, você vai ganhar a vida eterna com abundância. O seu espírito vai ser elevado. Você vai ser elevado perante Deus. E você vai viver em mundos, em reinos celestiais cada vez maiores, até chegar no reino de Deus. Então, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo planetário é o caminho, a verdade e a vida. O espírito do planeta é o caminho, a verdade e a vida. Outros espíritos planetários que estão em outros planetas também é o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente não escuta, a gente não sabe porque só está no planeta Terra. Também é dito que o Espírito Santo é Deus agindo em nós, que Deus mora em nossos corações através do Espírito Santo. Se Deus morasse em nossos corações através do Espírito Santo, por que eles querem dizer que Deus habita em nós através do Espírito Santo? Porque eles estão naquela parte que nós fomos enxertados a videira verdadeira. Porque Jesus veio para os seus, que eram os judeus na Palestina. Mas os judeus não são dos seus. Tanto que não são dos seus que crucificaram. E nós também não podemos não ser dos seus, porque se Jesus aparecesse hoje, com certeza iam judiar, iam bater, iam crucificar de novo. Matar não digo, né? Mas iam judiar dele de novo. Porque ele falava coisas que o povo faz totalmente o contrário. O povo quer matar, quer roubar, quer se prostituir, quer se vitimizar, que Jesus trazia uma coisa totalmente diferente. De novo iam fazer isso com ele. Então, por isso que não é o Espírito Santo que, através do Espírito Santo, que Deus habita em nós. Deus habita em nós pela centelha divina que criou nós. E Deus habita em nós através do momento que a gente faça as coisas certas, faça a reforma íntima, se leve a Deus. Cumpra as normas, as políticas do nosso Deus. Se você não cumprir as políticas do nosso Deus, você não é um com Deus, não adianta. Mas o Espírito de Deus, mas a centelha de vida que Deus criou está dentro de você. E o Espírito que está dentro de você é o Espírito que Deus criou. Então, o Espírito que Deus criou. Mas não que tem um Espírito Santo dentro de você. Não existe esse Espírito Santo dentro de você. Porque todos os Espíritos são santos porque fazem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é santa, as leis de Deus são santas. O Espírito nos capacita a crer e a entender as coisas de Deus. Então, estamos falando que o Espírito Santo faz isso. Mas não é o Espírito Santo, são os Espíritos que nos ajudam nas canalizações, nas intuições, assim como os Espíritos das trevas nos ajudam a ir para o buraco, nas canalizações, nas intuições, cada vez mais para baixo. E os Espíritos de luz cada vez mais para cima. Então, não é um espírito que nos ajuda, mas são vários espíritos que nos ajudam, né? Não é o Espírito Santo que nos ajuda a orar ou ter um relacionamento íntimo com Deus, mas todos os espíritos que fazem a vontade de Deus, inclusive o Cristo planetário, inclusive Jesus. Então, são vários. Não é só um Espírito Santo. Por que eles falam isso, né? Por que os estudiosos falam isso? Porque diz assim que quando teve uma manifestação do Espírito Santo, a primeira manifestação do Espírito Santo que eles querem falar é que quando Jesus foi batizado por João Batista no deserto. Aí eles querem dizer que veio manifestado uma pomba em forma do Espírito Santo em Jesus, e teve uma voz que veio do céu e disse assim: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Mas se você ler a Bíblia um pouco mais para frente,
dessa parte que João batizou Jesus e que veio uma pomba e que veio uma voz, não é todo evangelho que diz, é o primeiro, o segundo que fala, o terceiro, o quarto não fala. E mesmo o evangelho falando isso, lá na frente, depois que João Batista batizou, Jesus foi para o deserto, Jesus foi para Cafarnaum, começou a falar do evangelho. Quando Jesus começou a falar do evangelho, que João Batista estava preso por Herodes na prisão, preso por Herodes, ele ia ser decapitado, porque Herodias, a sua esposa, pela intermédio da sua filha, ia pedir a cabeça de João Batista. João Batista estava preso no calabouço do rei. Herodias ia pedir a cabeça de João, mas antes de pedir a cabeça de João, João chamou seus discípulos e perguntou. Lê lá na Bíblia. João chamou seus discípulos e perguntou assim: viu? Vai lá e pergunta para o Nazareno quem é ele, eu quero saber quem é ele. Se ele é realmente o Filho de Deus. Se realmente João tivesse batizado e se João tivesse visto uma pomba descendo na cabeça de Jesus como Espírito Santo, e se João tivesse ouvido uma voz que dizia: esse é meu filho amado que me comprazo, por que João teria dúvida quando estava na prisão? Ele não teria dúvida. Ele teria acreditado. Então, a Bíblia ela se confundiu, as pessoas se confundiram quando escreveram a Bíblia, tanto que desconfundiram lá na frente. Passaram uma coisa que realmente não existiu. A pomba, o Espírito Santo em forma de pomba que desceu em Jesus, nunca houve. A voz que vinha do céu que falava: esse é meu filho amado a quem me comprazo, nunca houve. Porque senão João não tinha perguntado na prisão para os seus discípulos: vai lá e pergunta quem é esse Nazareno, se ele é de Deus, da parte de Deus. De que parte que ele é de Deus? Ou é do mundo? Ou é de Baal? E Jesus mandou: vá lá e diga para João Batista que eu sou da parte de Deus, eu sou aquele que adivinha. Por que João Batista ia fazer isso? Quer dizer, foi colocado alguma coisa que não deveria ter colocado ali. Então, assim como foi colocado alguma coisa, também foi colocada a Trindade. Porque são os especialistas, os estudiosos que estudam e querem dizer uma coisa que realmente não existiu. Porque são baseados, não querem unir, né? Não querem unir o catolicismo, que não querem unir os evangélicos, que não querem unir os espíritas, que não querem unir, né, os candomblecistas, que não querem, ninguém quer se unir. Aí cada um faz a sua interpretação. E por causa dessa interpretação, tem tantas interpretações e tem tantas igrejas. E tem tantos templos. Tem templo budista, tem templo, né? De tudo quanto é jeito, Seichonoye, não sei o que, tem tudo quanto é jeito. O que você quiser tem. Por quê? Porque cada um faz a sua interpretação do que está escrito. Se fosse uma união, não teria essa interpretação. Se as próprias Torás judaicas falam em reencarnação, existe uma Torá judaica que fala em reencarnação. Por que essa Torá judaica não está na Bíblia? Porque não faz parte? Porque eles não queriam? Então a Trindade verdadeira, meus queridos irmãos, ela não existe. Porque Jesus não é filho de Deus. Jesus ele foi criado por Deus, é filho de Deus, mas não Deus. Jesus não é Deus. E o Espírito Santo, um Espírito Santo não existe. Mas Deus é Deus. Jesus é nosso irmão. E os espíritos que fazem a vontade de Deus são santos e são nossos irmãos também. Tá bom, irmãos? Acho que é isso. Espero que os irmãos entenderam, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe e a paz de Deus.